Hoje, quem responde as perguntas dos nossos telespectadores é a defensora pública Cristiane Marques. Bom dia, doutora. Bom dia, Soares. Bom dia a todos. Seja bem-vinda para responder, então, a primeira pergunta, que é da Luciana Bastos. Ela quer saber como proceder se a empresa que recebeu o cheque sem fundo não quer devolver esse cheque sem fundo, mesmo após o pagamento. É uma situação complicada, porque o correto seria a empresa devolver o cheque ou então dar uma declaração de quitação do débito. Nesse caso, ela pode procurar comprovar o pagamento por alguma forma, seja por testemunhas ou por um documento bancário, uma transferência bancária, um depósito bancário, e se resguardar caso venha a ser cobrada por esse cheque. Ela pode pedir o cancelamento do cheque no banco e, se a empresa vier cobrar essa dívida, ela pode inclusive ajuizar uma ação por danos morais. A pergunta agora é da Juliana Dias. Ela diz o seguinte: meu carro foi arrombado no centro. Eu posso, com um comprovante de estacionamento, entrar na justiça? A situação da Juliana é um pouco diferente, porque nesse caso não há uma relação de consumo. O que há uma relação com o ente público, que é uma relação de competência da Vara de Fazenda Pública. Então, o que acontece, o que os tribunais têm entendido, é que nesses casos o pagamento do bilhete de estacionamento, ele não representa uma garantia pela integridade do veículo. Ele representa o pagamento por uma organização da utilização do espaço público. É diferente daquela situação em que são shoppings, grandes supermercados, que dispõem o estacionamento para o consumidor, porque aquele estacionamento é uma forma de atrair o consumidor, então ele é responsável pelo que acontecer com o veículo. Então, se for um estacionamento privado, ela pode entrar na justiça? Ela pode entrar na justiça, ainda que tenha aquelas placas de que não se responsabilizam pelos objetos deixados no veículo, porque aquilo é um ônus que o fornecedor está arcando para atrair aquele consumidor para o seu estabelecimento. O George Dourado, ele diz que por diversas vezes ele já foi lesado e ele está até deixando de fazer compras pela internet. Ele quer saber como proceder para reembolso no caso de produtos com defeito. O que a gente chama de defeito, o Código de Defesa do Consumidor chama de vício, que é aquele produto que não corresponde às expectativas, seja por uma quantidade errada, qualidade que não é a que se espera. Nesses casos, ele deve verificar se o produto ainda está na garantia legal, que é de 90 dias para os produtos bens de consumo duráveis e 30 dias para os bens de consumo não duráveis. Nesse caso, estando dentro da garantia, ele deve levar o produto até a assistência técnica e aguardar um prazo de 30 dias para que o fornecedor resolva o problema do produto. Após esse prazo, caso não seja resolvido, aí sim ele pode pedir o reembolso. Mas o Código de Defesa do Consumidor dá também outras duas opções para ele. Ele pode pedir a substituição por um produto similar ou ainda o abatimento proporcional no preço. Então, não vale a pena desistir. Exatamente. Doutora, estamos já no mês de outubro, já tem um feriadão aí do dia 12 de outubro, e a Mônica Serra já desistiu da viagem do dia 12, que é o feriado, né, que vai ser uma segunda-feira, o feriadão, portanto, de outubro. Ela já desistiu e quer saber o que é que acontece com o passageiro que desiste da viagem. No caso da desistência da viagem, é importante estar atento à tarifa contratada. Ela pode pedir o reembolso, mas provavelmente a companhia aérea ou rodoviária vai pedir a retenção a título de multa pela rescisão do contrato. Mas um detalhe importante, que muitas vezes a gente não percebe, é que o Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo de arrependimento de 7 dias para as compras que forem feitas fora do estabelecimento comercial, como normalmente são feitas compras na internet, por telefone. Então, caso ela desista da viagem dentro desse prazo de 7 dias, ela tem direito ao reembolso integral da quantia paga. E a companhia não pode alegar que é uma tarifa não reembolsável. E ainda há decisões, entendendo que essa política de tarifa 100% não reembolsável é abusiva. E aí se aplicaria o Código Civil, que diz que se a pessoa desistir dentro de um prazo hábil para que a empresa negocie essa passagem novamente, ela não pode recusar o reembolso, poderia apenas reter um percentual de 5% do valor. Vai ser uma boa viagem, então, depois desses esclarecimentos que a senhora deu aqui no Bom Dia, no quadro Direitos do Consumidor. Obrigada pela oportunidade.